se você vê tudo e ouve tudo quando está em atendimento ao consulente, saiba que você não é o único. E isso nós chamamos de mediunidade consciente. A gente vai falar um pouquinho disso agora, depois da vinheta. Em seu demanda, Maria bonita que vem toda prazer na gira de Umbanda. Em seu demanda, Maria bonita que vem toda prazer na gira. Que Oxalá abençoe a todos, que bons ventos soprem para vocês. Mãe Alessandra do Templo de Umbanda Maria Bonita e Paz é Baiano. Esse é um assunto bastante polêmico, falar de mediunidade inconsciente, consciente, semiconsciente, enfim. O que eu quero deixar claro para vocês é que os médiums inconscientes ainda existem, mas são raríssimos. E na minha opinião, dentro dos meus estudos, dentro do que eu estudei, médium consciente não existe. Não existe porque eu estou aqui consciente conversando com vocês. Quando nós estamos em nossa plena consciência, nós não estamos incorporados. Então, aqui para definir, para começar, a gente precisa falar que existem dois tipos de médium. O semiconsciente e o inconsciente. E nós vamos falar especificamente do semiconsciente. Tenho certeza que todos os filhos têm receio, porque ouvem, porque veem muitas coisas dentro do atendimento. É importante saber que quando a gente fala de semiconsciência, significa que a gente tem um pouquinho de ciência do que está acontecendo ao entorno. A gente vê quase tudo, a gente ouve quase tudo, e muitas vezes isso traz até um receio para o médium. O médium tem um pouco de medo de afirmar: eu vejo, eu ouço, eu sou semiconsciente, ou como as pessoas conhecem, sou consciente. Gente, isso não traz vergonha nenhuma para ninguém. Muitas pessoas até, digamos assim, inventam, mentem que são inconscientes. Muitas vezes para manifestar e para falar coisas que o aparelho não diria para aquela pessoa que está atendendo. E aí é importante dizer que a nossa mediunidade, ela precisa ter verdade. Nós temos que ter consciência dos nossos atos, é preciso ter honestidade e ter verdade quando a gente está atendendo alguém. Então a gente precisa ter responsabilidade pelas nossas falas. É muito mais fácil alguém dizer que é inconsciente para poder falar algo que o aparelho sem incorporação não diria. Nosso vídeo de incorporação, a gente fala um pouco sobre como acontece esse processo e que entidade nenhuma toma o médium. A gente não perde a nossa total consciência. Na verdade, existe um acoplamento de chakras, a gente fala isso, né? Onde a entidade toma os movimentos físicos e toma a consciência do médium. E aí é importante a gente saber que quanto mais profundo esse transe, maior a tomada dessa consciência do médium. Importante a gente saber também que o médium precisa estudar, porque a entidade ela usa aqueles conhecimentos que estão guardados no subconsciente do médium. Por isso que o estudo é tão importante na Umbanda. A gente precisa tomar cuidado também, porque no início do desenvolvimento pode haver um processo de animismo, tá? Que é quando o médium sobrepõe as falas, sobrepõe a vontade do médium acima da vontade da entidade. E às vezes não é por maldade, tá bom, gente? Isso passa? Passa. Quanto mais o médium atender o consulente, mais isso vai sumindo. Por isso que é tão importante esse processo de dar consulta, de atender. Enquanto o médium, enquanto a entidade está atendendo o consulente, o pensamento dele está todo voltado para aquele atendimento. E ele tende sim a esquecer tudo que está em volta. E quanto mais atendimentos esse médium proporcionar, com o passar do tempo, mais ele vai perder esse receio do atendimento. A consulta, o dar passe, vai se tornar algo natural na vida desse médium. Para a gente ter um transe perfeito ou quase perfeito, é importante que a gente siga os preceitos. E a gente tem um vídeo sobre preceitos, né? Então,
estar bem psicologicamente, não ter tido nenhuma situação conflituosa, evitar comidas pesadas, bebida alcoólica, tudo isso. A gente precisa ter um transe perfeito, para um preceito perfeito para que a gente tenha um transe quase perfeito. E aí, a partir de hoje, eu quero que vocês entendam que ser um médium semiconsciente, já que o consciente a gente já falou que não existe, ser um médium semiconsciente é totalmente normal. Alguém pode perguntar assim, mas será que de fato não existe o médium consciente? Aí eu preciso dizer para vocês que nós temos algumas provas de que existe um transe, tá bom? Transe é aquela situação onde a nossa consciência, ela está num estado elevado. Nós temos uma consciência alterada e superior à nossa. Isso é um estado de transe, tá bom? Lembrando que todo mundo que está incorporado está em transe, mas nem todo mundo que está no estado de transe está incorporado. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. A grande prova de que nós estamos em transe, de que nós somos médiums semiconscientes, mas que nós estamos incorporados, são algumas atitudes físicas até que a gente tem, né? O fato da entidade fazer movimentos dos quais nós não controlamos, movimentos involuntários. A questão da resistência física, muitas vezes a gira dura ali 3, 4 horas, quando a gente vai para a mata dura até mais do que isso. E a resistência física que a mediunidade, que a espiritualidade, que o transe e a incorporação nos traz, ela é muito maior do que a nossa resistência física diária. Talvez para a gente ficar em pé tanto tempo, dançar dentro das linhas, isso a gente não conseguiria fazer sem um processo de transe. A resistência à temperatura, porque muitas vezes a gente vai trabalhar no frio, né? Mesmo no terreiro ou na mata, a gente trabalha no frio. E quando a gente está incorporado, quando a gente está em transe, a gente fala assim, puxa vida, como eu senti calor, como eu tô com calor, né? A gente perde a noção do tempo, né? A noção do espaço. Muitas vezes o trabalho demora para acabar. Quando a gente retoma a consciência plena e total, a gente fala, puxa, como o tempo passou rápido, já é essa hora. E uma grande prova também é que com o passar do tempo, com o atendimento, conforme a gente dá passe, a gente começa a esquecer tudo ou quase tudo que se foi falado. A gente começa a perder a noção do em volta. Então, meus filhos, não se preocupem. Para os iniciantes, principalmente, isso é um processo progressivo, isso leva tempo, mas não esqueçam a dica principal da mãe. O principal para que a gente evolua e se torne um médium plenamente semiconsciente, com um transe muito bom, e despreocupado com o que está em volta, é atender o consulente. É iniciar o processo de consultas. Tá bom? Espero que tenha tirado um pouquinho da dúvida de vocês. Se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre a questão da sua consciência dentro do trabalho, como foi a perda e como foi essa tranquilidade em dar passe com o passar do tempo, fiquem à vontade nos comentários. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, para dar uma força pra gente e dar um like no vídeo. Um beijo a todos, que Oxalá abençoe, amo vocês.